Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Sérgio Augusto e você está no quadro Descomplicando o Texto. Nesse vídeo, nós temos o tema que é o que é o pecado? Neste vídeo vamos abordar 3 tópicos. Número 1, o que é o pecado. Número 2, como o pecado entrou no mundo. E número 3, como nos livramos dele? Então, bora para o próximo tópico e bora para o vídeo. Antes do mais, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, deixe o seu like e também comente o que você achou do vídeo, se você tem alguma ideia de vídeo, se você tem alguma pergunta, fique à vontade. Bora para o vídeo. Para nós abordarmos esse tema, o que é o pecado, vamos para as Escrituras Sagradas, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, que nos diz o seguinte: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, todo pecado, a partir das Escrituras Sagradas, ele é considerado a desobediência à palavra de Deus, a desobediência à lei de Deus. Então, o que é o pecado? O pecado é quando você transgride a lei de Deus, é quando você passa por cima dela. E o que é a lei de Deus? É a sua palavra para nós. O segundo tópico é como o pecado entrou no mundo. Para que nós possamos entender e compreender melhor, nós precisamos voltar lá em Gênesis capítulo número 1, aonde Deus criou todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança, já partindo para o capítulo 2, ao qual ele sucede e termina suas criações e descansa, e também cria a mulher a partir da costela de Adão. Já no capítulo 3 de Gênesis é onde acontece a queda do pecado, onde a serpente tem uma parte dessa história ao qual convence Eva para comer do fruto proibido, ao qual foi a única regra que o Senhor aplicou lá no Jardim do Éden, que foi: vocês podem comer de todos esses frutos, menos desta árvore, né, que é proibida este fruto, porque delas, a partir do momento que vocês comerão, vocês terão o conhecimento da verdade, né? E a Eva vai lá, come e oferece para o seu esposo Adão, e Adão também come. A partir deste momento acontece a queda do homem, né? O homem que eu falo em geral, homem e mulheres, tá bom? A partir deste momento acontece a queda do homem, ao qual, a partir de toda essa linhagem de Adão, logo após que eles são expulsos do Jardim do Éden, eles têm relações sexuais e passa a ter filhos, Caim e logo após Abel, né? E a história vocês conhecem no mais. Mas voltando ao foco principal, que é, a partir deste momento, como que o pecado entrou no mundo? A partir da queda do homem, né? A partir da desobediência daquilo que Deus ordenou que era obrigatório e não podia comer. E eles foram lá, passaram por cima de Deus e realmente tiveram o conhecimento da verdade, né? Porém, Eva achou que este conhecimento da verdade, ela queria ser igual ou mais do que Deus. E isso Deus não tolera, tá bom, pessoal? Então, a partir deste momento, onde o pecado entra no mundo, a partir de Adão e Eva. E este pecado, ele é de uma forma significativa. Vamos trazer aqui a imagem de uma árvore com frutos belos. A partir da sua base sólida para baixo tem a sua raiz. E esta raiz significa o pecado. Aqui eu vou trazer uma figura de linguagem que é o seguinte: são 2 palavras, pecado e pecados, em plural. Este pecado, aqui no nosso exemplo, ele vai significar essa raiz. Essa raiz
é o pecado ao qual herdamos de Adão. Então, a partir daquele momento que de toda a linhagem de Adão e Eva, todos são pecadores de nascença. Todos pecaram. Não há um em exceção sequer. Todos pecaram. Nascido de homem e de mulher. Tá bom, pessoal? Então, a partir deste momento, o pecado é essa linhagem, é essa raiz. Então, nós somos pecadores, somos carne, então somos herdeiros desse pecado. E os pecados, Sérgio? Então, eu vou explicar a respeito desses frutos dessa árvore. Esses frutos são os pecados. Então, automaticamente, naturalmente, a nossa carne, ela tende a cair mais no pecado. Naturalmente, nós pendemos mais para o pecado. Então, basicamente, estes frutos são os maus atos cometidos, né, durante e decorrer de nossas vidas. E esses pecados nos tornam inimigos de Deus. Então, nós já nascemos automaticamente, naturalmente, contendo uma inimizade com Deus. Então, porém, este pecado há um preço a ser pago, e este preço já foi pago por Cristo Jesus naquela cruz. Então, Cristo sendo totalmente Deus, totalmente homem, Deus homem, ele sendo puro, perfeito, sem nenhum pecado, ele se fez pecador por nós naquela cruz, ele se fez pecador e todos os pecados. Imagine todos esses frutos, cada pessoa tem uma árvore e toda essa árvore tem frutos. Então, imagine, Deus homem, Jesus Cristo pegou todos esses pecados para si e se fez pecador por amor de nós, para que, se crermos em Cristo, automaticamente somos salvos e os nossos pecados são perdoados, e por Cristo, pelo seu sacrifício e através de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Olha que maravilha é essa. Como diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz o seguinte: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Então, para que nós possamos só completar este segundo tópico, somos pecadores, como diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Bora para o terceiro tópico? Tópico 3. E como nos livramos desse pecado? É por arrependimento? Não. É pela confissão em Cristo Jesus, quando cremos pela fé que Ele morreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, e nós cremos neste sacrifício naquela cruz do Calvário de um Deus homem que morreu naquela cruz. Quando cremos nele, somos salvos e todos os nossos pecados são totalmente aniquilados. Porém, o arrependimento, ele não vem a partir de agora, ele vem acompanhado pela fé. Mas espera aí, Sérgio, como assim e por que o arrependimento não pode vir antes e vem depois? Porque, meus irmãos, basicamente nós não queremos ser amigos e filhos de Deus. A nossa carne é tão pecadora que nós preferimos mais o mundo do que a Cristo, mais o mundo do que a Deus. Então, nossa carne tende a escolher mais o pecado do que o Criador. Então, não somos nós que vamos até Cristo, é Cristo Jesus que vem até nós, nos resgata, nos restaura, nos transforma e nós cremos nele. Ele apresenta a tua maravilhosa graça, a tua maravilhosa presença em nossas vidas. E a partir deste momento ao qual a graça é nos apresentada, nós cremos em Cristo Jesus e somos salvos. Por isso que o arrependimento não vem antes, mas sim ele vem depois.
Porque logo após ao qual nós cremos em Cristo Jesus, esse arrependimento ele vem pela fé, né? O porquê? Porque, meus irmãos, nós vamos, logo após que cremos em Cristo Jesus, nós vamos pecar novamente. E estes pecados, eles já foram perdoados por Cristo, pois Cristo não morreu por tabela, meus irmãos. Ele morreu pelos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Então, porém, lembra o que eu falei a respeito daquela árvore, que somos nós, que tem a raiz e os frutos? A nossa raiz já é pecadora, a nossa carne tende a cair no pecado. Porém, nós temos Cristo Jesus em nossas vidas agora. Então, nós precisamos andar em santidade para que aqueles frutos não venham tanto nos fazer apostatar da fé, tanto não viver uma vida em pecaminosidade. Por quê? Porque se você vive uma vida em pecaminosidade, em idolatria, em prostituição, uma certeza eu tenho: você não foi salvo, você não creu em Cristo Jesus fielmente em seu coração. Pois um homem, uma mulher que crê em Cristo Jesus com toda a sua alma e devoção ao Criador, ele tem uma vida transformada pelo Espírito Santo. Então, se você se encontra agora, neste momento, em uma vida de pecaminosidade que você não faz ideia e nunca passou pela sua cabeça o porquê que acontece isso. Se você já se perguntou, olha, por que eu faço isso? Por que eu caio nesse pecado? Eu acho que eu não sou salvo, porque eu creio em Cristo Jesus, porém eu tenho muita dificuldade. Isto é uma certeza do que você foi salvo. Você tem a consciência de que você está pecando e de que você crê em Cristo Jesus. Porém, se você continua em pecado e não está nem aí para a vida, continua pecando, eu tenho uma convicção de você, meu irmão ou irmã. Você não foi salvo, infelizmente, né? Por quê? Porque o cristão, ele não é salvo por obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Porém, esta fé, ela produz frutos, e esses frutos são as obras. Então, todo aquele que é salvo em Cristo Jesus pela fé, pela graça, ele produz bons frutos, boas obras. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o vídeo, tá? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe para mais pessoas e até mais.